Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Queremos te agradecer por tua morte redentora e por tua vida que nos leva a agradar a Deus e fazer a vontade dEle. Nesta manhã nós queremos entregar o nosso coração a Ti e nos abrir mais uma vez para que a Tua palavra nos transforme. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes de todas as verdades que o Senhor deixou para nós nas Escrituras. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Obrigado por Tua provisão maravilhosa. Nos ensina a andar nos Teus caminhos. Nós vamos dar continuidade hoje na sequência de mensagens sobre lições para nosso viver cristão. São lições básicas que nos ajudam, como filhos de Deus, a crescermos espiritualmente. E a palavra de hoje tem como título: Por que o cristão ainda peca? E o que fazer quando pecamos? E tem duas perguntas que faremos e responderemos durante a palavra. Se nós já fomos libertados do domínio do pecado, por que ainda pecamos? E a segunda pergunta é: se a cruz de Cristo tratou cabalmente com o pecado, por que precisamos confessar? Então, durante a palavra, se atentem para essas perguntas e as respostas que estão na Bíblia. Quando o homem pecou, lá no início em Gênesis, o que aconteceu? Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden e colocou querubins e uma espada flamejante para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Por quê? Porque nós temos 3 atributos de Deus, representado por esse querubim e a espada flamejante, que impedem que ele faça parte com o pecado. Deus é santo, Deus é justo e Deus é glorioso. Então a gente pode ler junto Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada com fogo, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins estão associados à glória de Deus, o fogo está associado à santidade de Deus, e a espada está relacionada à justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo e Deus é glorioso. E quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim. Em relação à justiça de Deus, o pecado tem que ser julgado. Em relação à santidade de Deus, o pecado não é compatível com o que Deus é. Deus é santo. Em relação à glória de Deus, o pecado consiste em trocar a glória de Deus pela glória dos homens, pela glória encontrada na satisfação da criatura e não no Criador. Então Deus fechou esse caminho porque o pecado separou o homem de Deus. A presença relacional de Deus não podia mais estar com o homem porque o homem havia pecado. E para um cristão, o pecado compromete nossa comunhão com Deus. Nós já somos salvos, o Espírito Santo já entrou em nosso coração, mas quando nós pecamos, geramos uma ruptura da nossa comunhão com Deus. Então nós já vimos em mensagens passadas sobre a definição de pecado e pecados. É um pouco diferente. O pecado é a lei que habita em nossa carne e que atua nos nossos membros. A gente pode ler Romanos capítulo 7, tem uma passagem muito esclarecedora
sobre o que é o pecado. Então vamos começar lendo a partir do versículo 15, Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Existe uma lei do pecado que está em nossos membros. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos ser libertos do pecado. E Cristo nos libertou do pecado quando Ele morreu na cruz. Mas mesmo depois de salvo, se nós não andarmos no Espírito, se nós andarmos na carne, nós somos sujeitos a cometer pecados, porque tem uma lei do pecado que atua em nossos membros. E qual que é a maneira de nós não vivermos em pecado? Nós vivemos por outra lei, que é a lei do Espírito e da vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte quando Ele morreu por nós. E quando Ele ressuscitou, se tornou Espírito. E esse Espírito, ou seja, a vida de Cristo, habita dentro daqueles que creem. Mas nós escolhemos viver de acordo com essa vida ou viver de acordo com a lei do pecado e da morte. E os pecados no plural? Se o pecado é uma lei que opera em nossos membros, os pecados dizem respeito à nossa conduta, aos nossos atos, nossos hábitos. E para os pecados, o que nós precisamos é de perdão. Precisamos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, ou para perdão de pecados. É por isso que a base do perdão está no sangue de Jesus. Quem deveria morrer era eu e você, mas Cristo morreu em nosso lugar. Atos 2, 38 diz, no versículo anterior fala: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os pecados se relacionam com a nossa justificação. Olha só, não é porque nós pecamos é que nós somos pecadores. Pelo contrário, por sermos pecadores, nós pecamos. E Cristo condenou o pecado na cruz e quebrou o domínio do pecado naqueles que creem nele. Por fé, nós já fomos libertos do pecado. Amém? Mas, continuamente, precisamos tratar nossos pecados mediante confissão e arrependimento. Vamos abrir em Romanos capítulo 6. Versículo 6 de Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele
o vosso velho homem, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Olha só o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é um fato maravilhoso sobre como nós fomos libertos do poder do pecado por causa da morte de Cristo na cruz, e nós cremos nessa morte redentora. Por outro lado, o que diz 1 João 1,9? Na verdade, se a gente olhar nos versículos anteriores, nós vemos um problema. No versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aqui o apóstolo João estava escrevendo para cristãos, não estava escrevendo para incrédulos, porque ele fala sobre a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho. Quem tem comunhão com o Pai e o Filho são filhos de Deus. Então, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos mentindo. Mas tem o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria falar sobre a essência, a raiz do pecado. Porque teve um momento em Gênesis em que o homem pecou. E todos nós somos descendentes de Adão e nós nascemos já em pecado. Alguém precisa ensinar uma criança a mentir ou a roubar? Elas mentem e roubam sem ninguém ensinar. Por quê? Porque existe a natureza pecaminosa em todos os homens. Mas qual que é a raiz do pecado? A raiz do pecado é buscar em qualquer outra coisa a satisfação plena que só pode ser encontrada no próprio Deus. A raiz do pecado está em amar a Deus menos do que qualquer outra coisa. Qual que é o maior mandamento da lei que Jesus falou? Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Essa é a base para o relacionamento do homem com Deus. Deus criou o homem no amor dele. Então o pecado tem raiz em não amar Deus de todo o nosso coração. Então nós buscamos outras coisas além do próprio Deus para nos satisfazer. Se nós olharmos para a queda, Eva viu o fruto que era desejável aos olhos e desobedeceu a Deus. Tiago 1, 14 e 15 fala sobre a cobiça que gera o pecado. Quando nós buscamos algo fora do nosso relacionamento com Deus, o resultado é pecado.
O rei Davi foi um grande pecador? O rei Davi desejou Batseba mais do que desejou obedecer a Deus, porque ele sabia que não podia fazer isso. Tanto que ele tentou encobrir. Ele cometeu um primeiro pecado do adultério e depois cometeu um outro pecado, mandando matar Urias, o marido da Batseba, para encobrir o primeiro pecado. Ou seja, o rei Davi, naquele momento do seu relacionamento com o Senhor, ele amava mais seus próprios desejos do que ao Senhor. E o adultério com Batseba e o assassinato de Urias foram manifestações externas da idolatria que estava dentro do coração do rei Davi. Antes de condenar o rei Davi, olhe para o seu coração. Quantas vezes nós não desejamos outras coisas além de Deus? Temos ouvido uma palavra muito forte sobre Babilônia. Um dos aspectos da Babilônia, irmão Zé falou hoje, é a mistura Deus não aceita dividir a sua noiva com ninguém. Nosso Deus é ciumento. Quando Ele fala que o maior mandamento é amar a Deus com toda a intensidade, quer dizer que Ele quer 100% do nosso coração. Quando nós pecamos, estamos, na verdade, desprezando o nosso Deus. Desprezando o amor dEle. Um dos primeiros aspectos do nosso relacionamento de intimidade com Deus é temor a Deus. Nós vimos isso recentemente na conferência de jovens aqui. Temor a Deus é ter um forte receio de machucar o coração do Senhor, de ofendê-lo, de causar tristeza para o coração de Deus. Não entristeceis o Espírito Santo. E para todo cristão sério, você sabe quando você está pecando. Eu sei quando estou pecando, porque lá dentro a minha consciência me avisa, você está desagradando a Deus. Você está amando outras coisas deste mundo mais do que a Deus. Se estamos em comunhão com o Espírito Santo, nós sentimos quando perdemos a presença do Espírito Santo. Os irmãos têm essa experiência? Agora, se eu sou um cristão negligente, não estou nem aí para o Senhor, fica mais difícil ter essa sensibilidade, porque eu nunca tive uma experiência mais profunda. E aí, tanto faz pecar ou não, é tudo a mesma coisa. Vamos tomar cuidado para que nós não sejamos cristãos que tenham um viver de negligência em relação à nossa comunhão com Deus. Então, pecar está relacionado a valorizar outras coisas mais do que nosso relacionamento com Cristo. Nós podemos rejeitar o amor de Cristo, podemos rejeitar a confiança em Cristo, rejeitar a dependência de Cristo, sempre que nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho sem consultar o Senhor, sem seguir a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Amados, tem alguns versículos que a gente precisa aplicar diretamente para a nossa vida, até literalmente para a nossa vida. Nós cremos ou não que o Espírito Santo habita dentro de nós? Nós cremos ou não que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, inclusive o que é aceitável aos olhos de Deus e o que não é aceitável aos olhos de Deus? Então, viver pela lei do Espírito da vida tem a ver com nossa intimidade com o Senhor. Tem a ver com escolher, priorizar
Jesus Cristo como o centro da nossa vida. E sempre que nós estamos longe do Senhor, somos mais suscetíveis a amar outras coisas. O apóstolo João também fala sobre amar o mundo. Se nós amarmos o mundo, não tem como amar Deus. O amor do Pai não está em quem está vivendo na concupiscência da carne, nos desejos da nossa carne, a concupiscência dos olhos, querendo coisas que não são nossas, inveja e a soberba da vida, desejar reconhecimento, poder, ser alguém orgulhoso, viver baseado na vaidade deste mundo e não baseado em viver para a glória de Deus. Então, o pecado nos leva a substituir Deus por outro objeto de amor, confiança, satisfação e afeto. Os pecados, como atos, são resultado da nossa idolatria interior, porque nós estamos amando outras coisas mais do que Deus. Porque se Deus realmente fosse o primeiro em nossa vida, nós não iríamos pecar. Na prática. Então a raiz do pecado está no coração que deixou de encontrar em Deus sua maior alegria e satisfação. Lá no Jardim do Éden, Deus era ou não a alegria, satisfação e a proteção do homem? Eles tinham tudo ou não tinham? O homem precisava se preocupar com qualquer coisa ali no Jardim do Éden? Tinham tudo. Por isso que os descendentes de Caim, que se afastaram da presença de Deus, tiveram que construir, por sua própria capacidade, meios de encontrar alegria, satisfação e proteção, criando gado, criando instrumentos de corte, faca, espada, criando instrumentos musicais para alegrar o coração. Mas a base de todo cristão é que Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa satisfação e Deus é a nossa proteção. Então, quando saímos da presença de Deus, é porque existe uma raiz que nos leva a duvidar da palavra de Deus e de que Ele é tudo em nossa vida. É um desejo por outras coisas. A tentação que a serpente colocou diante de Eva foi muito sutil. Começou a colocar dúvida no coração em relação à palavra de Deus, em relação ao relacionamento de Deus com o homem, em relação a mostrar outras opções desejáveis além de obedecer a Deus. E todos os dias da nossa vida, essas tentações vêm para nós, cristãos. É por isso que nós pecamos. Porque Cristo não é o primeiro na minha vida e na sua vida. Nós amamos outras coisas além do Senhor. E muitas vezes amamos a nós mesmos mais do que nós amamos o Senhor. Nos preocupamos mais com os nossos desejos do que nos preocupamos com os desejos de Cristo. É por isso que a cruz tem que operar na vida de todo cristão. Objetivamente, a cruz já operou. A obra de Cristo foi completa, mas subjetivamente nós estamos no processo de santificação. Isso quer dizer que todos os dias nós precisamos aprender a negar a nós mesmos e a seguir o Senhor, tomando a nossa cruz, para mortificar as obras da carne. Se formos libertados do domínio do pecado, então por que ainda pecamos? E aqui eu queria estabelecer 2 princípios. Primeiro princípio: é possível que o cristão não peque. Amém? Mas também é possível que o cristão peque. Amém? Como assim?
João 5,14. Esse é um versículo muito direto. Aqui fala sobre a cura do paralítico. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus falou para ele: não peques mais. Se Jesus falou, está falado. Não peques mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está falando para você: não peques mais. A vida que nós recebemos de Cristo nos conduz à santidade, porque Cristo é santo. Deus é santo, e Deus, como homem, é santo. A vida de Jesus em nós não peca. A questão é, nós estamos vivendo pela vida de Jesus ou estamos vivendo por nossa vida carnal? Estamos vivendo pela lei do Espírito e da vida ou estamos vivendo dominado pela lei do pecado e da morte? Gálatas 5,16, esse é um dos versículos muito claros em relação ao viver de um cristão. Algum irmão pode ler para a gente, em voz alta? Agora eu quero que toda a igreja leia junto esse versículo. Jamais, jamais é possível ou não o cristão não pecar. Mas tem uma condição: andar no Espírito. Precisamos andar no Espírito, andar em comunhão com o Senhor, andar de acordo com a palavra do Senhor, ter uma vida de vigilância em oração contínua, orai sem cessar. Por que Paulo deixa esse mandamento de orar sem cessar? Porque se nós não orarmos sem cessar, nós vamos cair. Jesus, como Filho de Deus e Filho do homem, estava em contínua comunhão com Deus Pai. Nós também, como filhos de Deus, precisamos estar em contínua comunhão com nosso Pai. Isso nos leva a termos uma vida de santidade, porque Deus é santo. Nós podemos ser santos porque Deus é santo. Nós somos filhos de um Pai santo. É possível o cristão não pecar. Contudo, é possível também que cristãos pequem, porque a carne ainda está presente. E quando nós não andamos segundo o Espírito, nós podemos satisfazer os desejos da carne. E o próprio apóstolo João fala que se a gente fala que não peca, estamos mentindo. Quais são as consequências do pecado para os cristãos? Bom, a primeira coisa que nós já falamos muitas vezes na parte inicial da série sobre o Evangelho de Deus é que uma vez que nós cremos em Jesus, nós ganhamos a vida eterna e ninguém tira isso, porque Deus já nos deu. Então, se um cristão pecar, ele não perde a salvação eterna. Já falamos bastante sobre isso. Não perde a vida eterna. Mas eu vou falar sobre 3 coisas associadas à consequência do pecado na vida de um cristão. O primeiro é que podemos sofrer disciplina por causa de pecados cometidos. Em 1 Coríntios 5, versículo 5, Paulo estava falando de um irmão que teve relação sexual imoral com a madrasta dele. E Paulo diz que o corpo dele seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo.
seja, não cometa adultério, amados irmãos, existem consequências. Olha para a vida do rei Davi. Depois que ele cometeu aqueles pecados, o que aconteceu com a vida dele? Lembra da revolta de Absalão? O outro filho, Amnon, também gerou muito problema. Não vamos brincar com o pecado, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor, Ele nos perdoa quando nós confessamos, mas existem consequências do pecado. A sua família pode ser destruída por causa do seu pecado. Vamos vigiar e orar, irmãos. E de maneira mais ampla, Mateus 16, 27, eu não vou ler, e 2 Coríntios 5, 10, falam sobre a prestação de contas que nós teremos diante de Cristo, no seu tribunal. E Deus vai nos julgar naquele dia, vai julgar os seus filhos naquele dia, pelo mal ou bem que fizermos por meio do nosso corpo. Nós seremos julgados por nossas obras aqui na terra. De Deus não se zomba. O que nós semearmos, iremos colher. Não vamos brincar de pecar. Deus é justo. E Deus vai julgar a sua casa. Deus vai julgar cada um de nós. Todos nós iremos prestar contas diante do tribunal de Cristo. E nós podemos perder o reino por causa de uma vida de pecado não tratado. Mas o terceiro ponto talvez seja o mais relevante para o contexto dessa mensagem. Quando nós pecamos, geramos uma ruptura de comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é um privilégio glorioso de todo cristão. Não tem algo mais precioso do que ter comunhão com Deus. Quando nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo. E a vida de Deus em nós nos leva a sentir um desconforto em nossa consciência em relação ao pecado. E nos conduz à confissão e arrependimento, mas nós podemos escolher não obedecer à voz do Espírito Santo e não confessar e não nos arrepender. Aí vem a questão da nossa escolha. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todos os dias o Senhor fala conosco por meio do Espírito Santo. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ser rápidos em confessar nossos pecados e em mudar nossa mente. A metanoia, o arrependimento. Nós pecamos não porque a vida de Cristo em nós seja insuficiente, não. Mas ainda podemos escolher entre andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. Então, respondendo essa pergunta, por que ainda pecamos? Porque nós ainda não vivemos 100% no Espírito. Porque nós ainda não estamos em união completa com o Senhor. E a gente cai. Tem problema cair? Não. Mas nós não podemos permanecer caídos. E aí vem o poder do sangue de Cristo. Aí tem o poder da confissão, de acordo com 1 João 1,9. Se nós pecarmos, vamos confessar nossos pecados. E vamos mudar a nossa mente. Porque se eu fico confessando, mas não mudo, não tem arrependimento, minha vida cristã vai ser muito difícil. É por isso que podemos e devemos clamar pela bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E a tristeza que Deus nos dá quando nos arrependemos é para a nossa salvação. Não vamos fugir da presença do Senhor quando Ele nos expõe em nossa consciência quando nós ofendemos a Ele. Vamos tratar rapidamente. E aí vem a promessa maravilhosa.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A justiça de Deus nos conduz a sermos perdoados, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Temos que tomar posse dessa realidade, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos crer nisso, irmãos? Mas nós precisamos viver em Cristo Jesus para não vivermos debaixo de condenação. Essa é a vida poderosa de Jesus que mora dentro de nós. Se Ele morreu por nós, é para que nós vivamos por meio dEle. 2 Coríntios 5, 15. Então é possível sermos cristãos, mas não vivermos com a realidade de Cristo. O que importa hoje não é o nome, e sim o nosso viver. Segunda pergunta. A cruz de Cristo tratou cabalmente com o pecado? Sim ou não? Então por que precisamos confessar? Uma boa pergunta, não é? Hebreus 10, 12. Esses versículos, irmãos, são base da nossa fé. Até peço para os irmãos anotarem esses versículos, porque a gente precisa ancorar a nossa fé nas Escrituras. Hebreus 10, 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A morte de Cristo incluiu, de uma vez só, um sacrifício pelos pecados. Cristo não precisa morrer toda vez que nós pecamos, porque esse único sacrifício tratou todos os pecados da humanidade. Foi uma única oferta, uma oferta que cobriu tudo, passado, presente e futuro. O versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Essa é a base da nossa fé, irmãos. Colossenses 2, 13 e 14. Aí você pode pensar, sabe o quê? Alguns pecados eu acho que fui perdoado. Agora tem alguns, esse não tem jeito. Esse aí foi feio demais, esse aí acho que a cruz não cobriu. Ou às vezes a gente olha para outro irmão e fala, os meus pecados eu fui perdoar. Aquele irmão, acho que não. Aquele irmão pisou na bola de tal maneira que eu acho que a cruz não incluiu esse irmão, não. Isso é mentira, tá, irmãos? Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A morte de Cristo foi uma única oferta, o único sacrifício que tratou todos os pecados da humanidade. Ponto final. Esse é um grande fato do Evangelho. Mas também está escrito: confessemos nossos pecados. Lembra da tentação no deserto? Satanás trazia um versículo e o Senhor trazia outro. Para entender a Bíblia, nós precisamos de toda a Bíblia. Não podemos pegar um versículo isolado sem entender todo o contexto da Bíblia para ter a interpretação correta. Então 1 João 9 também diz para os crentes sobre confessar nossos pecados. Não para sermos novamente justificados, não para completar a obra da cruz, mas para restaurar a nossa comunhão com Deus. 1 João 1,6 fala sobre a escuridão, fala sobre as trevas. 1 João é um livro maravilhoso porque fala sobre a comunhão com Deus, mas ele também estabelece alguns princípios muito importantes.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, é possível para que um crente ande nas trevas, ande na escuridão, ande continuamente pecando. Aí a comunhão é cortada, a comunhão é barrada, porque Deus é santo. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, porque Ele reconcilia o homem com Deus, porque Ele é o único homem justo. O que é confessar? Confessar significa concordar com Deus a respeito do nosso pecado. O pecado não é definido baseado em sua opinião, o pecado é definido baseado no que Deus diz que é pecado. A palavra de Deus estabelece o que é pecado e o que não é pecado, porque só Ele é justo. O padrão de Deus é extremamente elevado, e não cabe ao homem ficar dizendo, isso é pecado, isso não é. É Deus que estabelece o que é pecado e não é. Então, quando nós confessamos, estamos ficando do lado de Deus e julgando como pecado o que Deus chama de pecado. E quando pecamos, nossa comunhão com Deus é interrompida. Olha no jardim do Éden, o homem pecou, foi expulso da presença de Deus. Porque Deus é santo, Deus é justo e Deus é glorioso. Então confessar é reconhecer o nosso pecado e concordar com Deus que é pecado. Falamos sobre o rei Davi, Salmo 51, Davi reconheceu o seu pecado, ele deu nome ao seu pecado, ele derramou o coração dele diante de Deus, reconheceu a podridão da sua conduta e do seu coração. O Salmo 51 é um excelente salmo para ler quando você peca. Eu já fiz algumas vezes em minha vida, irmãos. Em lágrimas, lendo o Salmo 51. Porque nós somos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou. Mas precisamos confessar e arrepender, mudar a nossa direção. É abandonar a nossa posição e ficar do lado de Deus. E é Deus que renova a nossa mente. E aí nós voltamos a andar na luz. Quando nós confessamos, restauramos a comunhão e voltamos a andar na luz. Isso é maravilhoso. Não tem coisa mais maravilhosa do que andar na luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas a palavra tem que entrar em nosso coração e mudar a nossa vida e nos levar a nos arrepender, nos levar a confessar os nossos pecados. Outra base bíblica para nos encorajar é que se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, junto ao Pai. Nossa esperança não está na nossa própria justiça, nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso advogado, porque Ele morreu por nós. E Deus aceitou a obra de Cristo na cruz. Ele é o único homem capaz de nos representar diante do Pai. Qualquer outro homem não tem a competência, nem a dignidade, nem a justiça para nos representar. Só Jesus Cristo pode nos representar diante do Pai. Ele é nosso advogado, nosso paracleto. E Ele está orando por nós continuamente. Os irmãos creem nisso? O fundamento do nosso perdão é a cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo eu sou perdoado. Então, como nós confessamos? Reconhecer com sinceridade e dar nome ao nosso pecado, sem justificar e sem minimizar. Não minimizemos nossos pecados como se não fossem. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque a gente gosta de enganar nós mesmos. A gente gosta de pecar e falar para nós mesmos ou para Deus, não foi bem um pecado. O que a Bíblia chama de ira descontrolada, a gente pode tentar chamar de, eu tenho uma personalidade forte. Eu sou intenso. Eu sou autêntico. Mas talvez Deus te fale, você é carnal. Você se ira
toda vez que alguém pisa no seu pé. Aí Jesus te fala: eu sou manso e humilde. Viva por meio da minha vida e você não vai ficar irado sempre que alguém pisar no seu pé. Talvez nós amemos o dinheiro, talvez sejamos avarentos, e a gente só fala: eu sou ambicioso. Ele tem uma mentalidade de crescimento, ele tem uma mentalidade de prosperidade, mas trata o seu coração, e talvez Deus te fale: você ama o dinheiro. Eu estou falando talvez, porque só o Espírito Santo pode discernir, separando alma de espírito. Eu não estou aqui para condenar ninguém, o Espírito Santo está aqui para sensibilizar seu coração em relação à vontade de Deus em sua vida. Maledicência é um pecado? Sim ou não? Mas talvez a gente adote uma narrativa de dizer: eu só estou desabafando, falando sobre a pessoa, estou desabafando aqui entre a gente, eu só estou contando para você entender a situação. Pode ser que você está cometendo o pecado de maledicência, ou fofocando coisas negativas para o irmão, e o Espírito Santo não quer que você fofoque. Ele quer que você cubra a irmã, o irmão, com misericórdia e com amor. Talvez até que você esteja certo, mas Deus quer que você tome o caminho da cruz. O pecado da mentira, talvez nós falamos: eu só adaptei a narrativa, eu não contei tudo, foi uma meia verdade. É mentira. Em relação aos pecados da nossa pureza sexual, adultério, infidelidade, talvez haja irmãos e irmãs cristãos que estão nesse pecado e se convencem: eu precisava me permitir sentir. Meu casamento já estava acabado emocionalmente mesmo, qual o problema? É a minha vida privada. Se há consentimento, não há problema. Adultério é adultério, fornicação é fornicação, impureza sexual é impureza sexual de acordo com o padrão de Deus, não de acordo com a opinião do homem. E numa sociedade pós-moderna, já perdemos todas as referências, inclusive em igrejas evangélicas. Em algumas, tem muitas igrejas que seguem a palavra de maneira pura e correta. Aqui não é uma palavra de condenação, mas é para que nós vejamos a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida, para aprendermos a reconhecer o pecado e a confessar nossos pecados. O pecado da idolatria. Você pode pensar: mas eu estou buscando minha realização pessoal, eu estou perseguindo o meu sonho, eu estou perseguindo a minha felicidade. Qual o problema? Não tem problema, mas se você ama o teu sonho mais do que a Deus, você está sendo idólatra. Fale para Deus, para que os sonhos dele sejam os teus sonhos, para que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus, e aí está tudo certo. Mas se o teu sonho te confronta com a vontade e o plano de Deus para a sua vida, talvez você esteja amando o teu sonho mais do que o Deus que te comprou com o sangue dele. Então nós precisamos confessar, porque nosso coração ainda está no processo de santificação. E o Senhor quer nos santificar para sermos conformados à imagem dele. E quanto mais santificados nós somos, mais poder do Espírito Santo opera em nós. E mais úteis nós seremos nas mãos de Deus para expressar a sua glória, expressar seu amor, expressar a sua vida. Essa palavra é uma palavra mais pessoal. Então hoje nós não vamos falar em pequenos grupos, porque é uma questão mais pessoal, mas nós vamos agora reservar um tempo para oração.
Então agora, tenha uma comunhão pessoal com o Senhor, baixe sua cabeça, fale para o Senhor o que você ganhou nessa palavra.